Olá, viva, boa tarde. Bem-vindos ao podcast Acerca de Tudo. O meu nome é Cristina, no Revelry e outras redes sociais sou Coela63. Hoje é dia 17 de maio de 2022 e eu hoje tenho aqui o meu caderno de apontamentos e confesso que pensei que hoje não ia ter muito pouca coisa para falar, porque já vão ver, não fiz assim grande coisa esta semana, mas quando estava aqui a escrever as coisas que queria falar para ver se não me esquecia, de repente acho que esta lista está enorme. Vamos lá ver. Então, antes de mais, notícias em relação ao tricô. Ontem assisti um bocado, cheguei atrasada, mas ainda assisti um bocado ao direto do podcast Copos e Malhas. E no fim, a Adriana e a Marta disseram que iam deixar de fazer aqueles lives semanais como têm feito até agora. Fizeram, creio que ontem, celebraram um ano e disseram que, e percebe-se com a vida, com o trabalho, com tudo o que têm para fazer, que se tornava um bocado pesado estar a fazer aquilo todas as semanas. E que por isso agora iriam fazer mais dentro de um prazo, aliás, desculpem-me, iam fazê-lo dentro de uma time span. Eu não sei dizer, mas o que elas queriam dizer é que a regularidade com que vão fazer é o quando lhes apetecer. O que toda a gente disse que fazem muito bem. Ninguém é obrigada, faz-se peço desculpa, estou um bocadinho cansada. Fazem-se estas coisas por divertimento e vontade e ninguém tem que se sentir obrigado a fazer, a publicar podcasts. Claro que os espectadores sentem pena, porque ainda ontem eu estava a querer ver podcasts em português novos e andava para trás e para a frente e já tinha visto tudo. Precisamos de mais podcasters. E, nem a propósito, eu já falei aqui várias vezes no Discord que criei para este podcast. E um dos separadores que lá temos, que eles chamam canal, é precisamente para publicarmos, quer os podcasters publicarem, anunciarem o seu último episódio, o episódio mais recente, quer para nós também, se descobrirmos alguma coisa gira, anunciarmos ali. E apareceu lá, aliás foi a Catarina, ainda me lembro, que partilhou um podcast português novo, novinho em folha, episódio 0, saiu no outro dia. E eu gostei muito. É o da Carolina Frias e chama-se, se não me engano, Às Quartas. E eu fui logo a correr ver o episódio. Pronto, já vi, é mais um que eu já não tenho para ver. E gostei. Ela é assim como eu se calhar gostaria de ser, assim, uma pessoa mais calma. Até fez uma coisa que eu disse, olha aquilo que eu tinha planeado fazer desde o primeiro podcast que fiz. Tinha pensado falar assim por secções e pôr assim os separadores, tal e coisa. Está-se mesmo a ver, não é? Vamos lá ver se eu às vezes ainda consigo pôr assim umas legenditas em baixo, não me lembro, mas dela não. Todo muito mais bem produzido que o meu. E mostrou coisas engraçadas, coisas giras e até mostrou um livro, o que sempre é sobe logo na escala dos podcasters. E eu adoro livros, como sabem, e por isso gosto de ver livros de tudo. Mas livros de tricô nos podcasts de tricô gosto imenso. Pronto, já todos os dias tenho que dizer isto, pronto, já ficam a saber. Mas pronto, eu vou depois na descrição pôr um link para o podcast da Carolina e é tão bom, mais uma bem-vinda
ao mundo dos podcasts de tricô em português. Depois, também vi o episódio da Maria João, que publicou, e nesse episódio a Maria João falou de uma coisa que está relacionado também com outro episódio de outro podcast que eu vi, que é o Fruity Knitting, que é um podcast de tricô em inglês. E nesse último episódio do Fruity Knitting, a Andrea e a irmã falaram de um livro dos anos 80 chamado Color Me Beautiful. Eu tenho aqui o livro, agora a versão mais atual, é isto. E este é um livro que fala daquilo dos estudos que se fazem sobre quais as cores que nos ficam bem. E este sistema divide as pessoas em 4 estações. 2 quentes, 2 frias, chamam eles, e com algumas variações. Eu não vou entrar muito no assunto. A Maria João falou um bocado sobre isso. No Fruity Knitting falam bastante, e eu tinha 15 anos ou assim, quando vi uma fotografia, um artigo numa revista francesa, creio eu, sim, sobre o assunto, e interessei-me imenso, e sempre depois encontrei várias coisas sobre isso. Não sabia que estava associado a este livro. Há uns anos, muitos, logo no início de eu ter a internet, não sei como tropecei num site que é capaz de ser o site colormebeautiful.com. Depois de testes, análises, fotografias, era assim uma coisa muito completa na altura. Lembro-me que me demorou imenso tempo. O site disse-me qual é que era o meu tipo. De certa forma não foi grande surpresa, porque eu, que não acho nada, sou muito pouco fotogénica, mas às vezes que as pessoas me dizem ficaste mesmo bem aqui. Ainda me lembro, há uns tempos foi num jantar com colegas meus de escola, e tiraram uma fotografia que até eu achei que tinha ficado bem. E o que é que eu tinha vestido? Foi no inverno, e tinha uma camisola de gola alta, cachemira de gola alta, preta. E claro que o meu tipo é aquele que eles chamam o único tipo que pode vestir, ou que veste bem, e a quem o preto realça e fica bem. E é o tipo inverno. Aliás, chamam-lhe eles o meu Deep Winter. E, na altura, mandaram, uma pessoa tinha que pagar, eu acho que paguei $20. Agora é 40. Isto já foi há muito tempo. Tenho isto há mais de 30 anos. O que é que vem aqui? Vêm pedaços de tecido para depois, quando uma pessoa vai comprar roupa, poder comparar e ver se são as nossas cores. Então, veio assim, diz aqui Winter, e depois, como tenho sorte de ser Deep Winter, tenho aqui umas cores que nem todos os Winters podem vestir, os Deep Winters sim. Que é, por exemplo, alguns tons de castanho, que eles chamam de castanho muito escuro, que tem um vermelho azulado por baixo, ou preto, que eles chamam de black brown. Mas, então, as cores principais são estas, que tenho a sorte de serem das minhas favoritas. São aquilo que se chama os jewel tones em frios. Mesmo os vermelhos que aqui estão têm blue undertones. Este aqui, por acaso, no ecrã não parece tanto. Este sim. Mas são os ditos vermelhos frios, porque têm blue undertones. Depois, claro que esta zona aqui é a minha favorita. Depois tenho aqui os clarinhos, estes aqui. Estes são do Deep Winter, que são aqueles assim muito marcados, quase. E os tais que aqui também, os tons, os neutros, portanto é tudo tons de
que eles chamam o pedra, taupe, tem tudo cinzento por baixo. Cá está o castanho muito escuro, se posso, azul escuro, o preto, e depois aqui, por ser, explicaram Deep Winter, algumas destas também aqui não se vê bem porque tem plástico por cima e por isso está a fazer reflexo. Mas é muito giro. E pronto, eu sempre gostei deste caderninho. Isto são pedacinhos de tecido, porque eles diziam que era mais fiável do que ser papel, mas pronto, aqui no livro, neste livro eu posso mostrar só aqui uma imagem. Tem aqui, se não me engano, eu vi aqui as cores do inverno, que são muito parecidas, como vão ver aqui. Claro que aqui estão mais limitadas, porque é só uma página, se não me engano. Deixem cá ver. Não. Aqui é os neutros, cá estão. E aqui os coloridos, tal e qual como aqui estão. Se repararem, isto é... Aqui estão eles e depois tem ali o amarelo, que está aqui também, e os outros... Pronto, estão aqui e... Estava a ver, e os azuis, claro. É uma coisa gira. E por acaso gostei de ver relembrar disto, porque às vezes uma pessoa esquece que tem estas coisas embora nunca me tenha esquecido que as minhas cores são frio, porque a mim nota-se imenso. Se eu visto um bege, fico com cara de vómito. Pronto. Se visto o cinzento ou portanto, as cores frias, que é, por exemplo, o prateado e não o dourado, transforma logo a pessoa. Fica-se logo... É que se com o dourado uma pessoa fica mesmo... não é uma pessoa, porque as pessoas... Há outras que é o contrário, não é? Mas tanto que eu até vi... Tenho um livro que mostra uma pessoa com tem mesmo assim, em vez de ter uma capa como a Andrea estava a usar no Fruity Knitting, tem uma espécie de uma coisa refletora com dourado e prateado. E era também uma mulher que era tipo inverno, e quando ela põe o prateado fica com ar saudável, quando põe o dourado fica com ar doentio. E é isso que me acontece também a mim. Mas pronto, isto em relação às coisas que eu já estou aqui a ver na minha lista, que vi falar em podcasts recentemente, neste caso o da Maria João, Pontinhos ao Vento, e eu também vou ligar, desculpem-me, deixar o link para o episódio dela na descrição. Depois, na semana passada, eu falei aqui que estava a pensar fazer uma coisa que era no Discord criar lá um canal chamado Meias Comigo, para quem quisesse fazer umas meias em que eu ia dando... Estava-me a apetecer fazer umas meias tipo sampler, que é um mostruário de pontos, pronto. Assim, umas meias um bocado malucas. E que iria pondo aos poucos pistas, tipo meias mistério, lá no Discord para quem quisesse fazer. Para dizer a verdade, eu ia fazer de qualquer forma, não estava assim propriamente. Hoje cansa-me um bocadinho falar, mas pronto, desculpem. Não estava propriamente à espera que toda a gente achasse boa ideia, até porque cada pessoa tem as suas coisas para tricotar. Mas até houve algumas pessoas que se juntaram, o que é engraçado, e disseram sim, vamos fazer, etc. Pronto, então o que acontece é que eu entusiasmo-me e então aquilo que eu pensava que ia talvez demorar agora um mês, acabou. Eu vou mostrar. Com este calor que está hoje, já estão quase secas. Então, fui buscar
um novelo que eu tinha ali, já até aberto, porque já tinha feito outras meias com este novelo. Isto é Mondi. Devia ter anotado a cor, não me lembro, mas até acho que tenho aqui um marcador, algures, eu depois pego e vejo. Mas as meias eu fui fazendo, comecei por cima, e como são umas meias tipo menstruário, são o meu FO da semana, que eu não estava nada à espera. Como são umas meias tipo menstruário, aqui ainda estão úmidas, mas eu vou tirar esta aqui, pronto. Então, como é que foi? Eu comecei por fazer aqui o canelado e depois fiz 2 voltas de meia, uma de liga e 2 de meia, para ser aquilo que se chama o separador para mim. Porque depois ia fazendo, ia escolhendo pontos. As outras pessoas ainda estão a fazer. Eu é que entusiasmei-me. Depois estava com medo. Estava com medo de me atrasar e de deixar as pessoas à espera, penduradas. Então comecei-me a entusiasmar. E eu estava a fazer as 2 meias ao mesmo tempo, mas lembro-me que quando cheguei ao fim deste primeiro motivo, que eu já explico, disse agora vou fazer a segunda meia, para dar tempo também para as outras pessoas fazerem, mas depois fiz logo este. Depois então disse, agora vou fazer a segunda meia, fiz logo este. Mas depois aqui parei um bocadinho, mas depois comecei a pensar, tenho que escrever as instruções. Eu não sabia se as pessoas estão habituadas a fazer com gráficos ou não, mas eu confesso que demorei tanto tempo a escrever da minha cabeça aquilo que eu fiz aqui para como é que se chama? Para o calcanhar, que depois a partir daqui já não consegui fazer mais e fui fazendo só, deixando lá o gráfico e pouco mais. Mas então, depois de eu ter dito às pessoas, e foi engraçado porque na sexta-feira tivemos o nosso encontro tricô às sextas, e nesse encontro houve uma altura que estávamos 17 pessoas, foi muito engraçado. Eu diverti-me imenso e de tal forma que às 10 horas, 11h30 estávamos lá, mas enfim, e ainda, como na semana passada, um bocadinho figura. E então, a Mónica já tinha feito também como eu até aqui, e foi lá no sexta-feira, nesse encontro de sexta, que eu até disse, porque este ponto aqui é muito fácil, e eu disse, isto é assim que se faz, pronto, e ela pôde continuar logo a meia ali. E então, como é que eu fiz? Fui aos meus trusted Stitch Dictionaries e encontrei. Primeiro usei este, que foi a minha amiga Isabel, que também está a fazer as meias. Há uns anos deu-me, era da biblioteca dela e ela não queria. E então ofereceu-me. Não sei como é que uma pessoa não quer um livro maravilhoso. É em francês, não faz mal. Eu desde pequenina que sei o tricô, o tricotês em várias línguas, porque eu gostava tanto do tricô, mesmo em pequenina, e na altura minha mãe tinha muitas revistas italianas, espanholas, francesas, alemãs, e eu aprendi. Pronto. Ainda no outro dia, por acaso, falámos disso, e eu mostrei um livro que eu tenho de meias, que é em alemão, e eu consigo decifrar, e não sou só eu, as outras pessoas do tricô, não é? Conseguem decifrar o que é que lá está, porque uma pessoa sabendo como se tricota, dá para perceber. E então, eu tinha aqui uma marca, porque eu ia fazer um ponto daqui, que fiz, mas depois não gostei. Sobretudo ligado com o outro. Mas sei que o primeiro ponto, eu tirei, devia ter aqui outra marca, mas eu tirei daqui. Deixem cá ver se eu encontro. A única coisa que os livros, estes livros assim, alguns mais antigos, têm, é que, agora não encontro, mas também não faz mal. Se quiserem, no Discord está lá. A única coisa que estes livros mais antigos têm é que não têm
eu sei que se chama QuantTool, não têm gráficos e por isso eu tenho que, para mim mesma, traduzir as instruções para gráficos. E depois, como isto era para meias, e as meias são tricotadas em circular, temos não só que traduzir as instruções para gráficos, como temos que as transformar, porque aqui nestas instruções elas não estão para tricô circular, estão para tricô franco e verso, portanto bidirecional. E então há umas adaptações que têm que ser feitas. Em alguns casos são muito simples, em alguns outros são assim um bocadinho mais complicados. Nestes não foram muito complicados, nem por isso. Mas pronto, a questão, devo dizer que eu tenho um software para fazer gráficos, mas há uns tempos estive a fazer uma limpeza no computador e desinstalei. Então usei umas canetas e num caderno fiz assim uns gráficos muito ranhosos, mas as pessoas parece que se estão a entender. Mas então, o primeiro ponto tirei daqui, e talvez o segundo. O segundo é um canelado muito simples e por isso irregular, obviamente, assim que te faz, deixem cá ver se eu consigo mostrar aqui este efeito, o segundo ponto. Deixa cá ver. Sim, aqui. Pronto. Depois, o terceiro ponto, eu resolvi variar, então fui encontrar um dos meus livros favoritos, que é este livro que eu já mostrei uma vez, e tem aqui uma coisa que é isto. Este livro, isto foi uma coisa encontrada, creio que na Áustria, eles aqui falam sobre isto, que está neste momento, dizem aqui, está no Museu de Brooklyn, mas é um sampler, que é no fundo um mostruário do século XIX, e eles depois dizem que devia ser de uma jovem austríaca, ele explicou aqui, e é engraçado porque ele até está cheio de erros, também está um bocadinho estragado, com manchas, porque já tem alguma idade, e não estava, quando foi encontrado, não estava propriamente preservado como está agora, no museu. Mas tem, eu creio que são... Eu tenho a ideia que são muitos pontos, mas aqui falam da história disto e dizem quantos pontos são bastantes. De qualquer maneira, este livro, Knitting Lace, desculpem, aqui diz mesmo, a workshop with patterns and projects. Então, tem primeiro os pontos, cada um dos pontos, analisado, no fundo, estou aqui a ver quantos são, a ver se via quantos são, mas está, não, está, pronto, é isso mesmo. Portanto, parece-me que os pontos estão 92. E depois de analisar cada um dos pontos, tem um que ele chama a Lace Knitting Workshop, que é mesmo autênticas lições sobre lace knitting. Eu acho muito giro, gosto muito. Gosto depois de ver as possibilidades de aplicar, não só, por exemplo, a childs, mas a outras coisas, a camisolas, etc. Porque uma coisa engraçada do lace é que o efeito varia imenso consoante o tipo de fio que se usa. Por isso, eu lembro-me de já há muitos anos o Gerard Flood, que é um designer, feito um chile circular, que era uma adaptação a fio worsted, portanto, fio grosso, de um napron, que eles chamam um doily, circular, pequeno, feito com aquele fio muito, muito, muito fininho. E por isso, uma coisa que
eu tenho alguns livros desses que têm esses rendados que serão mais ou menos assim, deu um shine enorme, porque é feito noutra dimensão. E o aspecto, claro que fica outro, mas fica muito engraçado também. E pronto, isto tem também mais pontos, mais dicionários, mais explicações. Este livro eu acho que é excelente. Gosto mesmo muito deste livro. E tem a tal história engraçada que eu já contei, que eu demorei imenso tempo a conseguir e paguei uma fortuna que mandei vir dos Estados Unidos. E depois uma amiga minha disse, isso há ali numa loja, custou-me 5 euros. A sério. Uma loja qualquer que tinha livros importados e tinha lá não só este, mas outro que eu também tive uma aventura para conseguir, e tinha lá ambos, assim, era a vender, é tipo como algumas lojas vendem restos, não é? E eram novos. Pronto. Segundo ponto, e tudo com tanta conversa, para vos mostrar que as meias ainda estão um bocadinho úmidas nas extremidades, é este ponto aqui, que tem assim, parece uns infinitos, não é? Se for assim, visto assim. E, portanto, tem dois tipos de motivos de lace diferentes, desculpem-me. Tem este aqui que são múltiplos de 4 e este que são múltiplos de 8. Por isso combinam bem. Porque para cada motivo dos grandes, faço 2 motivos dos pequenos. E depois continuei. Aqui na altura do calcanhar, achei por bem fazer um ponto assim aqui mais simples, e eu tinha já dito, creio eu, aqui a fazer o calcanhar de malhas passadas, porque isto é mondim, e mondim é lã, sem nenhum tipo de reforço, e por isso o calcanhar de malhas passadas sempre é, como é duplo, porque por dentro tem as malhas, não é? Deixa-me mostrar. Fica mais reforçado. Deixa-me cá mostrar. Aqui está. Pronto. Isto eu estou a mostrar aqui. Sim. As malhas aqui passadas. Os slip stitches, não é? Além disso, fiz isto que muitas vezes eu faço, que é 3 malhas em garter stitch de cada lado. Porquê? Porque este tipo de calcanhar nós fazemos a perna e depois fazemos o chamado, em inglês é heel flap, em português eu chamo-lhe parte de trás do calcanhar. É esta parte aqui que fica na parte do calcanhar que não é assente no chão, pronto, aqui atrás. E depois de fazer o heel flap, que é um retângulo, não é? Temos que apanhar malhas e se repararem, como como é que se chama isto? O garter stitch tem aquilo que se chama uns bumpzinhos, que tem assim onde é que está aqui? Desculpem-me lá, não estou a ver. Tem aqui uns nozinhos. Foi fácil apanhar as malhas, porque foram apanhadas. Eu até disse às pessoas para apanharem uma malha por cada nozinho, e depois aqui no fim, normalmente na interseção entre as malhas e desculpem-me. Sim, é ao contrário. Eu estou a trabalhar ao contrário. Eu faço o heel flap e fico com isto assim. E depois apanho as malhas aqui, do fim para aqui. E depois vou voltar a trabalhar em circular. Mas normalmente entre esta parte aqui e a frente fica por vezes um buraco. Neste caso costuma-se dizer para se apanhar uma malha extra. E como nós tínhamos aqui esta linha de pão toda jeitosa, estava mesmo aqui a pedir que se apanhasse também uma malha ali na zona do pão.
Por isso foi muito fácil, eu nem reparei na altura quando estava a fazer, não fiz, deixem cá ver, não fiz grande esforço, mas não tem buraco, realmente não tem, porque eu apanhei, desculpem-me lá, é que a luz está aqui, eu não vejo o que estou a mostrar, eu apanhei, é o contrário, eu apanhei aqui as malhas e depois aqui nesta linha do pearl, apanhei uma extra, depois continuei para a frente, pronto. Correu bem e estava tão entusiasmada que num instante encontrei, e eu creio que foi aqui neste livro, que é mais um dicionário de pontos dos mais antigos que eu tenho. Isto foi feito, aqui diz assim, The Harmony Guides. Os Harmony Guides eram uns dicionários de pontos e técnicas de tricô antigos que são... Também há um de crochê, ou dois. São 7 ou 8, eu não me lembro. Eu tenho-os. São umas edições antigas. Depois eles fizeram de novo umas edições modernas muito bonitas. E eu tinha, mas foi um dos tais livros que eu vendi, com grande pena minha. Mas não eram necessários. Eu tinha já os antigos. Era só porque graficamente eles eram muito bonitos. Depois há aquele dicionário que aparece em muitos podcasts, que é alaranjado na capa, que diz que tem 750 pontos. Esse dicionário tem a coletânea desses novos Harmony Guides. Mas este tem alguns pontos dos antigos, de tricô e crochê, diz aqui que tem mais de 900 pontos. Tem o defeito que estes antigos não têm gráficos e também estão todos feitos para frente e verso, portanto tive que adaptar os pontos. Eu procurei, quando procuramos, nós temos que ver, eu ia fazer uma coisa completamente diferente, já não me lembro o quê, montei 60 malhas e fiz 2x2 com 60. E então depois tive que me adaptar às 60. Podia ter feito uns aumentos ou umas diminuições no início, mas não quis, para não complicar mais. Mas significa que todos os pontos que eu tive que utilizar aqui eram pontos que eram submúltiplos de 60. Ou até 60. Eu podia arranjar uma repetição de 60, mas não é tão comum assim. E pronto. Só para mostrar mais ou menos o aspecto. Isto é tal e qual o aspecto dos tais Harmony Guides que eu tenho. É quase tipo dicionário, assim com 3 colunas e as explicações. Diz para cada ponto, por exemplo, aqui tem o Waffle Stitch, que é muito comum. Diz assim, múltiplo de 3 mais 1, para, por exemplo, ficar centrado, o ponto tem mais uma malha. Então no peito do pé isso muitas vezes acontece, uma pessoa se não quer que fique um bocadinho descentrado, centra com mais uma malha. Então diz aqui, multiple of 3 stitches plus 1, isso para mim não dava, porque eu só tinha eu queria múltiplos de 3, ou de 6, ou assim, ou de 5, que fossem submúltiplos de 30. Não podia ter o plus 1, a não ser que eu aumentasse uma malha. E depois diz drape. O drape é aquela qualidade que tem não sei como é que nós dizemos, fluidez, talvez, em português. E skill, que é easy, portanto, o tipo de dificuldade para fazer. E para cada ponto tem isso. E depois, claro, tem pontos com cores, pontos com tecidos, pontos de lace, pontos... O normal de todos estes dicionários. Tem também aquilo que se chama os edgings, que é o bordo, etc. E pronto. E depois passa a crochê, ensina aqui algumas técnicas básicas do crochê.
e tem também a mesma coisa, dicionário de pontos de crochê. Tal e qual. Eu queria encontrar aqui, porque eu sei que foi aqui que eu também encontrei este que eu achei muito giro. Embora seja tenho que confessar que depois de feito é um bocado tonto para meias, porque tem assim buracos e depois vê-se a pele lá por baixo. Mas pronto. Buracos muito abertos, quero dizer. É este ponto aqui que eu achei que até para uma camisola, um top de verão assim, deve ficar muito giro. E não só, depende até do fio com que uma pessoa usa. Este aqui. Mas eu achei, e foi divertido de fazer, achei giríssimo e gostei bastante. Depois, e este foi deste dicionário aqui. Peço desculpa. Depois, aqui fiz uma variação, porque eu na altura tinha feito as repetições que eu achava que eram, portanto, isto no fundo são 2 repetições deste ponto, e depois fiz aquilo que eu fiz desde sempre, desde o início, que era as tais 5 voltas de separação. Só que ao juntar aqui as 5 voltas de separação, isto ficava completamente diferente e assim com um feitio estranho. Não era feio, não era harmonioso, pronto. Então eu desmanchei, depois de já ter feito até quase a meia toda, porque andei a experimentar vários pontos, depois fazia, desmanchava, fazia, desmanchava, fazia, desmanchava. Fiz estes, aqui, a partir daqui, fiz, sei lá, várias meias. Acabei por desmanchar, da última vez desmanchei bastante mais, desmanchei até a última malha deste ponto, a última volta, desculpem, deste ponto, e fiz logo a volta de liga, e depois as 2 de meia a seguir, porque achei que ficava um bocadinho mais equilibrado. Finalmente, o último ponto, que eu achei muito giro, e este adorei aprender, este aqui, porque é muito simples, explica-se isto em 2 frases praticamente, e foi deste dicionário que eu mostrei no outro dia. Mais uma vez, estava à procura de um ponto que desse para as 30 malhas de cada lado, portanto, para as 60. E encontrei aqui, agora não, eu sei que é o 40 e tal. Já agora posso mostrar. Está aqui, é o 48, sim, o 48. E o ponto 48, eu podia ter mostrado ali do iPad, que talvez se vissem, mas está aqui, é este ponto aqui. E pronto, achei piada e fiz primeiro, olhei assim só a correr para as instruções, e quando fui fazer, inventei um outro ponto, que também é engraçado e eu hei de experimentar novamente. Mas depois desmanchei, depois de já ter feito isto com esse ponto, é que eu reparei, não era assim, estava engraçado, mas não era bem aquilo que eu queria, e eu então fiz já com as instruções certas. E é uma repetição, são 3 malhas, 4 voltas. Ideal para isto. Porque eu aqui já estava a aproximar-me demasiado da ponta do pé e já depende do tamanho do pé de cada pessoa, por isso convinha que fosse um ponto de uma repetição pequena, que é para as pessoas irem fazendo e irem experimentando até ver onde é que devem acabar. Eu acabei por fazer 1, 2, 3, 4 repetições e a última repetição já só fiz a primeira volta, que é esta que faz este torcido aqui, e depois comecei logo com 2 voltas de meia e uma de liga para a separação. E depois resolvi fazer este biqueira que é em que se reduz as malhas mais rapidamente, porque senão, se fosse o outro método, tenho um fio que ficou aqui, tem que se cortar. Se fosse outro método, mais aquele que eu costumo fazer, depois fazer o kitchen stitching no fim, seria mais comprida a biqueira e depois já ficavam demasiado grandes. E pronto, e até mesmo para este método de reduzir rapidamente, foi um bocado rapidamente demais, porque normalmente eu faço diminuições e depois faço 2 voltas sem fazer e eu fiz só uma volta sem fazer. Mas quer dizer, cada pessoa acaba como quiser e depende do tamanho do pé
da pessoa. Eu vou pôr de novo no blocker, porque elas ainda estão úmidas, porque eu molhei-as e tirei-as há pouco. E sinto que já estou aqui um bocadinho cansada, porque sinto que já falei imenso. E pronto, cá estão as duas meias. Nunca pensei que ia acabar, que ia ter as meias prontas esta semana. Mas já está, pronto. Se quiserem, no Discord estão lá as instruções manhosas, mas dá para perceber e para perguntar. Há várias pessoas que estão a fazer. E comecei mais 2 projetos novos. Um deles foi esta manhã, porque eu achei aquele ponto que eu mostrei agora no fim tão engraçadinho, que achei que mereciam umas meias assim normais, só com esse ponto. E então, isto é mondinho também, e eu comecei a fazer aquele ponto que vos mostrei ainda agora. Portanto, o último ponto de fantasia que eu usei naquelas meias é o que eu estou a usar nestas. Vamos lá ver se me mantém o entusiasmo. Mondinho, este é o cor 112. Eu acho que tem ali a marca. Olha, tem tanta coisa espalhada. Porque vim para aqui falar sobre estas coisas, já mostro porque. E eu acho que tem aqui o outro, a etiqueta do Mondinho amarelo, que é a cor 115. Aqui, pronto. Está aqui a marcar o quê? É que além das meias que eu comecei hoje de manhã, apeteceu-me, estive no outro dia a olhar para os meus algodões, nesta coisa de fazer os tops de verão, os quais vos tenho vindo a mostrar aqueles que já tenho começados. Estive a ver os algodões que tinha, uma espécie de pré-preparação para rearrumar os fios. E encontrei este fio, que eu sei que comprei, não sei, 4 anos ou assim, não me lembro, na Dot Kilts. Uma vez que eu lá fui e trouxe vários fios de algodão, foi na mesma altura em que eu comprei também aquele azul bonito, comprei também em Benfica, mas noutra loja. E isto é fil dar e é fil coton 3. E diz que tem aloe vera. E por isso tem frescura e doçura. Olhem, não sei o que é que isto quer. De vez em quando os fios têm assim umas coisas, eu não sei o que dizer. Mas eu gostei. Esta cor faz-me lembrar uma coisa que me esqueci de dizer. Minha amiga Catarina foi comprar umas agulhas para fazer meias e um mondinho verde Sporting, parecido com este aqui, mesmo verde Sporting. E já começou o canelado. Ela vai fazer meias, diz ela. A gente quer ver. Eu quero ver. Já com uma cor daquelas, claro que quero ver. E eu resolvi comprar um top e eu vou-vos mostrar o quê. No outro dia eu falei disto. Quando mostrei aquele cor-de-rosa que eu disse que estava a fazer com o Season Cotton, eu disse que tinha feito um em azul, só que me tinham estragado. Foi assim, quando eu tive o meu acidente, estava na Ericeira, e depois eu tinha, portanto era verão, e tinha lá, obviamente, a minha roupa, e que eu ia usando, e outras pessoas é que me lavavam a roupa. E não só lavavam, como estendiam. E então estenderam-me este top assim, e o sol deu cabo aqui disto. E então, se repararem, tem essa mancha aí branca, descolorida, deste fio, que é o... não sei o que é Foplay. Não sei o que era importante dizer. Eu falei dele no outro dia, quando mostrei aquele cor-de-rosa que eu estou a fazer, e porque é o mesmo fio, só que este é em azul e aquele é cor-de-rosa. E eu tinha dito que, pronto, que ele estava assim. É verdade que já usei muito e já foi muitas vezes lavado, mas esta mancha aqui é que foi uma pena. E este modelo, que até é muito engraçadinho, tem assim um borda aqui engraçada, e depois tem aqui este lace
aqui, aqui e aqui atrás, pormenores pequenos, mas que eu acho que são muito engraçados, é é isto que está aqui a marcar, é desta revista, e chama-se Adelph. Eu estou sempre a chamar-lhe Dauphine, coisas do género. Adelph. E está aqui, cá está ele. E aqui outro plano, em que se vê este feitio. Esta cor também é muito engraçada. Faz-me lembrar a cor deste que eu tenho aqui. E então eu resolvi fazer um novo. E comecei, como engordei, resolvi fazer o tamanho a seguir. Depois, se ficar grande, não vai mal. E neste momento fiz só o início, que está aqui, e mais nada, porque comecei também ontem ou anteontem, não sei, no meio das meias. E pronto, por isso hoje não trago mais nenhum outro modelo, porque já tenho a sensação de que estou a falar há horas, um bocado de calor também, mas já falei muito. E, mas há outra coisa que eu ainda não comecei, mas acho que vou fazer. Minha amiga Isabel tem andado, a culpa é da Isabel, está a fazer brinquedos e coisas giríssimas. Ela que sempre achou que nunca gostava de fazer brinquedos. Sim, que eu lembro-me dela dizer isso. Mas fez agora um cubo Rubik, daqueles giríssimo, em lã, que está uma delícia. E ela mostrou-nos lá, pôs fotografias no Discord. E está também a fazer umas galinhas. E eu já há muito tempo queria fazer umas galinhas que tenho aqui neste livro. Deixem-me mostrar o livro. Este é The Organic Cotton Kids Collection, da Pure Life, portanto, da Rowan. É um livro muito giro, tem muitos modelos muito engraçadinhos. Além dos modelos de roupa para criança, tem alguns brinquedos. Tem um porco chamado Rosie, uma vaca chamada Sonia e um peru chamado Francis. E depois tem umas galinhas que são as Gordon, Jamie and Hugh. Tem o nome de homem, mas eles chamam de chicken. Portanto, chicken são pintos, não são galinhas. Galinhas são hen, em inglês, são pintos. E por isso é o Gordon, o Jamie e o Hugh. E estes pintos são o máximo para mim. Há aqui um que tem óculos, inclusivamente. E eu acho-os muito giros. Tem aqui uma outra fotografia, se não me engano, deles aqui sentados, com todos, estão aqui todos. A Rosie, a vaca, que eu já não me lembro como é que se chama, a Sonia, acho eu, e o peru, o Francis, e estão aqui todos. Pronto. E então, meu filho tem uma irmã pequenina que vai fazer 4 anos, e eu penso que se calhar umas galinhas destas não era má ideia. Então é possível que eu vá começar mais um novo projeto. Ai meu Deus, o balbúrdia que está para aqui, andar uma trabalheira a arrumar isto. Deixa-me só. Depois, o que é que eu tenho mais aqui nos meus apontamentos? Galinhas. Falta então só falar de umas aquisições. Uma eu não vou mostrar grande coisa porque quando eu fui à procura do fio Amália para acabar o casaco Amália, eu precisava de mais um novelo de natural e mais um novelo de verde. E então fui à loja online da Companhia das Agulhas e
não tinham o verde, mas tinham o natural que eu encomendei. Agora, não ia encomendar só isto. Isto é um pretexto. Eu queria uma coisa que havia lá, que tinha, que são os 2 últimos números da revista da Rowan que eu ainda não vim comprar, que é o 70 e o 71. Não tenho aqui, posso-vos mostrar só a capa, não vou mostrar agora porque já estive com tantos livros e a mostrar tanta coisa que isto já vai grande. Fica para uma outra oportunidade. Os números ímpares, eles têm 2 revistas por ano. Os números ímpares são modelos de verão, primavera-verão. Tendem para usar os linhos, os algodões, etc. E os números pares são modelos com ar mais invernosos. E eu encomendei as 2, só que só tenho aqui esta agora, porque a outra eu encomendei, abri e fechei e guardei, porque é para devolver, porque eu nem sequer sabia que havia, mas veio em espanhol. Está toda em espanhol. E eu não queria em inglês, como tenho todas as... Mas eu nem sequer sabia que eles tinham noutras línguas. Pelos vistos têm. Esta, como vem em inglês e pronto, mostro só a capa hoje. Nem a vi ainda para não... Gosto de ter coisas assim novas em background. Está aqui para eu daqui a uns dias me dedicar a ver. Mas gostava de ver primeiro a outra, embora esta seja mais adequada para agora. Só que não posso mexer na outra porque não quero estragá-la nem nada disso, porque queria que me trocassem pela de inglês. E além disso, depois, como não havia o verde na Companhia das Agulhas, eu fui a uma loja online que é a Lindenti, costuma ter fios da Rosários 4, aliás acho que só tem fios da Rosários 4, e para encomendar o verde. Só que aí então, porque estes que eu encomendei as revistas e isto, eu fazia tensões de ir ao encontro de tricô que havia da Companhia das Agulhas, tinha combinado com uma amiga que ela até me dava boleia para lá ir, só que entretanto não pude. Foi no último sábado e eu já não pude ir. Então, essa minha amiga é que me trouxe as coisas. E então, mas depois eu fui ao tal site da Lindenti e aí é que eu senti que era ridículo estar a pagar portos por encomendar só um modelo. E então, ao mesmo tempo, recebi em formato digital só ainda. O livro físico está a caminho. O último livro da Kate Davis, Argyle Secret Coast, creio que é assim que se chama. E desse último livro, o último modelo precisamente que ela fez para esse livro foi este aqui, que eu acho giríssimo. É uma adaptação de um modelo que ela tem lá, de camisola, com carapuço, só que ela fez sem mangas. Tipo colete com o dito carapuço. O que eu acho ótimo, porque nós aqui não temos, então ultimamente não temos tido frio suficiente para camisolas grossas, etc. E depois eu estive a ler sobre este modelo. Vou-vos mostrar aqui outras fotografias. Se tu conseguir, aqui, não sei se consigo, estava a tentar ver. Pois, aqui tem esta, meu Deus, tem aqui uma que se vê que tem um dito carapuço. Pronto. No Ravelry, isto chama-se Sleeveless Glennon, porque o Glennon é a camisola. E quando o livro vier, eu depois posso mostrar. E eu estive a olhar e a ver que tipo de fio se adequava, e então mandei vir também a malha, mas azul, está ainda no saco. É um azul tipo ganga, muito giro. Deve estar lá no meu livrinho. Agora, boa ideia, deve estar aqui. É assim um azul, um destes azuis
que aqui está. Eu tenho muitos azuis, por isso posso escolher, mas é mais ou menos dentro deste assim, mais um azul assim dusty, assim tentado. Eu vou abrir. Então, está aqui um intruso. Um intruso é este verde que aqui está. Por acaso tem piada, porque eles fizeram um saco e mandaram. Ai, coitado, está a ficar nu a perder a etiqueta. O azul é a cor 25 e o verde é a cor 23. Pronto, este verde vai juntamente com aquele branco para o saco do Amália. Com este calor que está hoje, não me está a apetecer, mas também não há urgência porque não vou vesti-lo tão cedo. Cá estão as duas cores do Amália e aqui o azul que estava a ficar nu, sem etiqueta, que é a cor 25. Já mostro. Peraí. Pronto. É esta aqui. E pronto, foram as minhas aquisições. Espero que estejam todos bem. Quem quiser fazer as meias já sabe onde se encontram. Quem quiser vir ao encontro sexta-feira, turno 1 ou turno 2, façam favor, ou os 2 turnos, como muita gente, inclusivamente eu, apareçam e espero que até lá a semana vos corra muito bem e até à próxima.